Boa noite, meu nome é Tiago Avelino, estou falando do Águas de Aruanda, em Aracaju, Sergipe. E a temática de hoje é sobre a chama diva. A chama diva, ela recebe esse nome, ela é dessa forma, mais ou menos aqui, assim, né? Que vocês estão verificando. Não existe uma cor específica. Ela, horas, aparece azul, horas aparece rubi, horas aparece dourado. Ela é uma flor de múltiplas pétalas. Então, essa daqui é a chama diva. A chama diva, geralmente, ela é implantada aqui na glândula timo, entre o chakra cardíaco e a glândula timo. Por isso que é necessário, para o implante dela, fazermos a ativação da glândula timo, a massagem da glândula timo. É uma chama que foi trazida da constelação de Órion, mais precisamente dos grandes laboratórios próximos à estrela vermelha, que é a estrela de Betelgeuse, que está em perfeito alinhamento com a estrela de Rigel. Então, são essas estrelas que sustentam a plataforma energética da chama diva. E junto com a chama diva veio a grande ferramenta que é o divino aterramento, que algumas pessoas aqui já participaram. E por meio do divino aterramento a gente vai estreitando os laços com a gente mesmo. E ao final sempre tem o implante da chama diva. Mas hoje todos vocês receberão a chama diva. E o significado de diva significa devoção, intuição, verdade e amor incondicional. Esse é o significado da chama diva. Um não sobrevive sem o outro. Então não adianta você ser uma pessoa mentirosa, mas ter em você a devoção, a intuição e o amor incondicional, sendo que a verdade não está ali estabelecida em você. Então, um não sobrevive sem o outro, e a chama ela cada vez mais vai enfraquecendo e ela desaparece de você. O meu histórico diante da chama diva foi em uma noite aqui em Águas de Aruanda, tinha uma reunião espiritual. Já perto do final, eu comecei a ter uma dor muito forte na região torácica, aqui no peito, muito forte, uma dor muito forte, que na minha concepção eu estava infartando. Eu tinha certeza que eu estava infartando. E ali a dor era tão forte que eu não conseguia falar, nem para pedir ajuda. E aí eu disse, meu Deus, se for agora o momento da passagem, então vamos lá. Se chegou agora o momento de fazer a passagem, então vamos lá. Porque eu tinha certeza, diante da dor, era como se... Eu não sei como é um infarto fulminante. Mas pelo que dizem, que é uma dor violenta e depois a pessoa já não consegue mais voltar às suas faculdades, né, vitais. Então foi uma dor muito forte e que imediatamente o mestre guardião da chama diva, ele se pronunciou, né, ele apareceu em minha frente e disse que o que estava sendo implantado era uma chama cujo nome é diva, que aí ele explicou que é devoção, intuição, verdade e amor incondicional, que a partir daquele momento estava devidamente implantado para que eu pudesse ser o canal de fazer o implante em tantas pessoas quantas precisassem. No hospital espiritual que funciona em Águas de Aruanda, muitas pessoas saem daqui com o implante da chama diva, algumas cientes, outras sem a sabedoria de que estão portando a chama diva, que justamente é para despertar inconscientemente, trabalhar inconscientemente todas essas questões que é a devoção, a intuição, a verdade e o amor incondicional. Então é uma chama que me acompanha desde então, desde este implante, e só tem trazido coisas benéficas, porque se a gente não estiver devidamente habilitado para buscar este equilíbrio, que obviamente nós estamos encarnados com vários hormônios, substâncias,
conflitos no cotidiano e não é fácil. Mas seguindo a orientação de Pai Damião, eu acho muito perfeita essa frase: não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. Só que se basta ser equilibrado, você tem que suar a camisa bastante, porque para você buscar o equilíbrio não é brincadeira. Mas a chama diva, ela nos ajuda, que aí todos vocês vão perceber daqui a pouco mais. Hoje estamos aqui para aumentarmos em potência máxima o amor por meio da chama microscopicamente a ser implantada diva. Com a chama diva, as afinidades surgem para que cada um, depois de experimentada a devoção, a intuição, a verdade e o amor incondicional, possa entender as afinidades de amizade, afinidades amorosas, espirituais, sociais e afins. Então não é que a gente se torne apático diante de várias coisas da nossa vida, mas a gente passa por um momento de ressignificação da vida. Várias coisas que antes nos atormentava, a gente vai ficando mais coerente diante do respeito, da turbulência da mente do outro, do comportamento do outro, inclusive da nossa própria mente também, porque a gente vai aprendendo a silenciar. Então, cada vez mais a gente vai ficando mais quieto, aprendendo sempre a respeitar o tumulto do outro. Então, o tumulto do outro chega um momento que ele não interfere mais em mim, porque eu percebo que efetivamente o que está no outro e que me afeta é algo em mim que está mal resolvido. Então a chama diva ela possibilita a ressignificação da vida por meio da reformulação celular, da reprogramação celular do nosso avatar, do nosso corpo. E, consequentemente, a gente cada vez mais vai fazendo o caminho de volta, o caminho para a nossa fonte, para a nossa centelha divina. Então, isso daí é fantástico. E a nossa aura, ela expande bastante, a ponto que a gente não consegue mais chegar nos lugares e não ser percebido. A gente é percebido não por nossos trajes, não pela nossa forma de falar, porque isso daí vem depois, mas simplesmente pelo campo energético, e as pessoas começam a abrandar aí os comportamentos, as mentes, somente com a nossa presença. É muito, muito bom. A devoção, inteligência máxima que alguns povos chamam de Deus, reverência à fonte de origem e de manifestação. Então a devoção é todo o meu acreditar em uma potência energética muito maior do que a minha centelha aqui. É a minha sabedoria de que existe uma fonte criadora de manifestação criativa existente, na qual eu faço parte e que eu estou aqui de forma fragmentada. Então nós aprendemos com a devoção que nós somos fractais de uma fonte única de manifestação, que aí esta fonte ela se subdivide e aí formam as mônadas, que são os outros eus que estão espalhados não só pelo planeta Terra, mas em experiência em tantas outras dimensões e planetas. E aí eu vou percebendo também que a minha mente ela perfeitamente consegue se conectar com o meu eu superior, com a minha mente mais inteligente e potente, que está em dimensões e inteligências maiores do que a minha, e também com o meu eu inferior, que está em potências e às vezes em abismos e calabouços piores do que eu estou agora nesse momento. E aí eu vou entendendo o que significa uma mente média, uma mente inferior e uma mente superior, na qual eu percebo o outro fractal, ou seja, a fração da minha mônada, um outro Tiago que se manifesta em outra pessoa perfeitamente ali para equilibrar o que está aqui dentro de mim. E aí vamos seguindo de forma muito mais cautelosa e muito mais coerente nessa existência aqui. Porque se é para estar aqui no planeta Terra, é necessário muita coragem e bravura para desbravar este novo ciclo que a Terra vem enfrentando. Não só por questões políticas, que isso daí é a grande prisão das mentes que se colocam
né? É como se quisessem que as nossas mentes elas fugissem do que efetivamente vale a pena. Não que a gente não tenha que reivindicar a política ou tantos outros direitos que possuímos, mas é que a gente nunca deixe perder o foco. Porque às vezes a gente fica tão focado em manifestações ali, enfim, por nossos direitos, pelos direitos do país, do planeta, enfim, e a gente acaba nos tornando... a gente acaba se tornando uma pessoa que meio que contraditória. Recentemente, né, ainda dentro dessa questão da devoção, de saber que existe uma potência maior do que a minha, sim, recentemente eu verifiquei no Facebook uma campanha que as mulheres, né, estão deflagrando, né, mexeu com uma, mexeu com todas. Mas aí eu também li um comentário de uma mulher muito lúcida, eu achei o comentário dela dizendo assim, interessante, a população brasileira se voltou contra a presidente do país, colocando inclusive a foto dela na abertura dos carros onde se coloca o combustível e não mexeu com uma e nem mexeu com todas. E ela era uma mulher, chefe de Estado, e ninguém respeitou porque ela era mulher nem nada. Mas diante de um assédio, todas as mulheres, de forma muito hipócrita, dizem que mexeu com uma, mexeu com todas. Pelo amor de Deus. Se tivesse mexido com uma e com todas, teria mexido com a presidente do país e todas as mulheres estariam se sentindo violadas por ter uma foto de uma mulher em um tanque de combustível, na qual, quando fosse abastecer, todo mundo já imagina o que acontece. Né? De forma bem hipócrita, surgido todas essas celeumas para desviar mais uma vez. Então a gente vai ficando meio cada vez mais distante dessa devoção, né? Porque a gente vai se prendendo em campanhas, em situações, em notícias completamente equivocadas. Então, será que mexeu com uma, mexeu com todas? E por que mexeu com uma mulher que era presidente, chefe de Estado, não dizendo se ela é culpada ou não é culpada, porque para isso existe a justiça, tá? Existe a apuração. Se o maior bandido existe a ampla defesa e o contraditório, por que não primeiramente escutá-la, né? Então, acredito que a gente tem que ser mais coerente com essa questão da devoção também, porque quando a gente diz assim, você acredita em Deus? A primeira coisa que os pretos velhos eles perguntam é assim, você acredita em Deus? E a pessoa diz assim, acredito. Mas na primeira doença que a pessoa fica completamente desesperada. Vai para uma coisa, vai para outra, e aquela fé, e aquela devoção. E todos aqueles estudos de física quântica que você pode ressignificar suas células, você é o co-criador da sua realidade. Por que não se aplica? Né? Christine Day, que ela aqui recebeu a ferramenta frequências de brilho dos pleiadianos, ela teve gravemente doente e o médico lá na Austrália deu para ela 3 meses de vida. 3 meses. E nesses 3 meses, os pleiadianos concederam a ressignificação das células dela e ela até hoje está implantando aí a frequência de brilho, que é uma ferramenta trazida pelos pleiadianos. Então, é uma prova, assim como tantas outras pessoas que recebem ferramentas ou têm acessos. Então, a gente tem que efetivamente bater a nossa fé, né? Bater na tecla da nossa fé e a gente tem que ficar, sim, provando diariamente para nós mesmos, porque senão a gente escapole bastante dessa devoção. A intuição. Todos são médiuns porque todos estão entre o mundo espiritual e o mundo material. Ou seja, nós estamos no meio. Por isso que é médium. Meio. Aquele que está no meio. No meio de uma dimensão, no meio de outra. De uma realidade e de outra. Intuição é aquela voz dentro da sua cabeça dizendo o que você deve fazer. É aquela voz que vem dentro da sua cabeça conversando com você mesmo, parecendo até que você está enlouquecendo. Então, quem nunca já teve uma voz dentro da cabeça dizendo assim, não faça isso agora não, espere mais um pouco, ou ficou resmungando diante de alguma situação e parece que uma voz meio que paralelo àquele pensamento que você estava tendo, ficou respondendo todos aqueles resmungos, todos aqueles questionamentos que você estava fazendo. Isso daí é a sua intuição.
Isso daí é a sua centelha divina se comunicando com o seu racional ali, com o seu corpo, para buscar o equilíbrio efetivamente ali da nossa existência. E às vezes a gente faz o quê? A gente negligencia a nossa intuição, a gente negligencia a nossa centelha divina, buscando apenas o formato automático de se viver. Então eu acordo, eu como porque eu tenho que comer. Né? Certa feita teve uma pessoa que disse assim, por que você não come carne mais? Eu disse, e por que você come? É a mesma resposta. É a mesma resposta. Né? Não existe. Né? Por que você não come carne? E por que você come? Né? Às vezes as pessoas comem carne porque desde criança nunca foi apresentada uma outra opção. E logo depois a pessoa tem o poder de decidir se come ou se não come. Porque aí tem a escolha. Né? Então isso daí fica uma falácia diante da intuição, a gente já saber. Às vezes eu posso perguntar alguma coisa a alguém, mas já sabendo de todas as respostas. Então apenas para ratificar aquilo que eu já sei. Ah, mas eu já sabia. E às vezes eu não acredito, eu negligencio na minha intuição, eu negligencio no meu poder pessoal, no meu poder espiritual e vou pelo discernimento, supostamente, do outro. Só que o outro também ele tem o direito de estar equivocado. A gente tem que entender que o outro tem o direito de estar equivocado, porque o outro também está tentando se equilibrar nesta dimensão. Então, como eu exijo perfeição do outro, diante de uma intuição, de uma opinião que o outro deu, sendo que eu negligenciei a minha intuição. Então, fica muito difícil, nesse jogo de contradição, a gente alimentar essa chama realmente. Né? Então, o poder da intuição faz com que, como eu falei no início, que a gente silencie mais. A gente silenciando mais, a gente se ouve. Porque às vezes a nossa intuição ela fala tão alto no nosso ouvido, só que a nossa cabeça está tão ocupada com outras coisas, prestando atenção no vizinho, na pessoa de outro lugar, que é mais inteligente, que é mais capaz, que é mais tudo, e que está tudo aqui. Ou seja, se a gente parasse um pouco, a gente seguiria de maneira bem mais honrosa, de maneira mais amorosa, mais tranquila, mais suave, porque às vezes você já tem certezas fortes na sua vida. E aí você fica insistindo, mas assim, eu já sei que é para fechar esse ciclo, mas eu vou continuar pelos meus filhos, eu vou continuar porque eu não tenho para onde ir, eu vou continuar porque eu não tenho dinheiro, não tenho para... E por que você não busca um planejamento? E por que você não ressignifica a sua vida? E por que você não faz por onde para poder sair daquele ciclo? E por que você não tenta, não ousa a ser diferente? E por que você permanece ali na mesma procrastinação e cheio de reclamações? Então isso daí realmente é uma forma de que a gente negligencia bastante a nossa intuição, o que já está aqui dentro, né? Quem é esse ser que conversa comigo constantemente, tomando um banho, né? Na hora do banheiro, né? No chuveiro, é um momento, eu mesmo tenho muitas comunicações e revelações na hora que eu estou tomando banho. Na hora que a água toca na minha cabeça, ali é um momento que eu tenho um diálogo muito forte com vários seres, principalmente. E é um momento em que eu tomo muitas decisões da minha vida. No silêncio, na hora de tomar um café da manhã, indo ao trabalho, fazendo atividades rotineiras. Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo diariamente. Muitas pessoas, por exemplo, passam à beira-mar, passam beirando o rio, passam diante de árvores, enfim. E se eu perguntasse agora, feche seus olhos e me diga o que foi que você fez desde quando você acordou hoje até chegar aqui no Água Jaruanda, ou menos. Me conte de onde você saiu antes de estar aqui no Água Jaruanda até chegar aqui, todas as fontes de natureza que você passou. Às vezes a pessoa não sabe. Às vezes existem coisas tão óbvias ali no nosso percurso e a gente nem presta atenção, porque a gente está no piloto automático. A gente não está nós não estamos nos integrando efetivamente no poderio energético do planeta Terra, que é você e a natureza representam uma unidade. E aí fica de forma muito equivocada
aquelas frases, somos todos um, gentileza gera gentileza, ótimo, gente, são mantras perfeitos, mas é melhor ainda quando a gente aplica, somos todos um, vá que o seu melhor amigo precise de você para ver se somos todos um mesmo, às vezes não somos todos um mesmo, né? É como eu sempre falo, às vezes somos todos umbigo, porque primeiro eu estou no meu umbigo, para depois, se sobrar algum tempo, eu abranger aqui a minha atenção para as outras pessoas. Então, a gente falar, somos todos um. Eu gosto muito de uno, de unicidade. É você saber que a sua consciência já se integrou à coletividade. E, efetivamente, o que tiver de fazer é para ser feito. Sem grandes reclamações e ponderações equivocadas aí no percurso, né? Anime-se, essa é sua intuição. Então, vamos respirar, isso daí é a intuição, tá, gente? Muitas máquinas hoje, no plano terrestre, usam cartões de memória. Essas máquinas somos nós, tá, gente? Usam cartões de memória, usam chips para guardar informações, mas cada ser humano, em conexão com a sua fonte de manifestação, descobre cristais energéticos implantados, guardando todos os registros existenciais. Então, todos nós, aqui tratados pelos aurianos como máquinas no plano terrestre, usando cartões de memória. Às vezes a gente está usando um cartão que nem é nosso. Às vezes a gente está tendo comportamentos de um condicionamento de um pai, de uma mãe, né? Quem já fez a terapia de constelação familiar entende perfeitamente isso, que é a repetição de padrões familiares. Então, às vezes eu estou usando o chip, o cartão de memória da minha avó, da minha bisavó, do meu avô, do meu pai, mas eu ainda não encontrei o meu cartão de memória. Quem eu sou de verdade? O que efetivamente eu estou aqui para fazer? Porque até então eu estou tão somente na repetição de padrões comportamentais, que nunca parei para pensar efetivamente no que eu estou fazendo. Porque tudo até então foi no piloto automático. Então, pessoas no piloto automático, fica realmente muito difícil imaginar, e aí vai cair mesmo em crises existenciais terríveis, em calabouços energéticos, espirituais, processos de obsessões infindáveis, né? Existem pessoas que eu conheço mesmo que já fazem tratamentos há 20 anos em centros espíritas, casas espíritas, e eu tenho certeza que vai faltar casa espírita para essas pessoas, porque ela não percebe que o maior obsessor é ela mesma. Ela mesma, ela não entende, ela não percebe, ou melhor, ela não quer admitir isso. Ela não quer parar essa pessoa, essas pessoas, nós, né? Porque aí a gente se inclui também, né? Em muitos momentos, a gente não quer tirar a poeira debaixo do tapete. A gente não quer tirar o lixozinho debaixo do tapete. Porque é muito mais fácil que eu fale que o outro está agindo de forma imperfeita diante do meu referencial de perfeição. É muito melhor agir dessa forma a levantar o meu tapete e dar conta da faxina ali existencial minha mesmo. Porque se cada um efetivamente cuidasse do seu quadrado e depois juntasse os quadrados de todo mundo, a gente viveria na unicidade, efetivamente. Agora, o grande equívoco da faixa planetária terrestre é que cada um vive com os cartões de memórias emprestados dos outros. Então, eu tiro o cartão de memória de João, coloco de José, daqui a pouco coloco de Maria, daqui a pouco coloco... Porque a gente vive em estados de insatisfações, de sempre o estado de espelhamento, de estar sempre o outro ali como meu referencial. Ok, o outro é referencial para a gente sair do lugar, para se melhorar, tudo bem. Mas a gente não pode esquecer de olhar para o nosso tapete, né? E seguindo pela intuição, nascida da devoção, né? Então, em seguido pela intuição, nascida da devoção, nasce a verdade. Sem a verdade não se constrói nada. A mentira pode até
até ser prazerosa. Tem pessoas que têm o hábito, a mania de mentir. Mas até quando vale a pena viver no auto-engano? Então tem pessoas, nós, né, às vezes nos aprisionamos em gaiolas criadas pela nossa mente, diante de várias mentiras que nós construímos no nosso cotidiano, e aí a gente vai edificando todo um personagem ali de viver. Então, às vezes, você dá um conselho para o outro, né? Quer seja na fórmula de terapeuta, quer seja na fórmula de amigo, enfim, de pai, de filho, quando na realidade, quem precisa primeiro aplicar aquilo que você está dizendo é você. Então, com a chama diva, a gente aprende que antes de você falar qualquer coisa para o outro, antes de você dar qualquer opinião para o outro, antes de você cair no achismo do outro, você tem que efetivamente ter feito o dever de casa e ter sido aprovado naquilo que você vai falar. Então não adianta eu falar, fulana, respire, deixe que o fluxo da vida mostre tal, sendo que eu não consigo deixar que o fluxo da vida me mostre, sendo que eu não acredito naquilo que eu estou falando. Então eu estou sendo um charlatão na área que eu estou. Por quê? Para que a chama diva, ela possibilita que o quê? Que para que você diga algo para o outro, efetivamente você já tenha passado e você já tenha superado aquilo que você disse. Caso contrário, então ainda silencie para depois falar. É aquela história que eu acredito que todos vocês já conhecem, que a mãe levou o filho para um monge para que ele parasse de comer açúcar. E ao chegar lá, diante do monge, muito sábio, ele pediu que voltasse depois de uma semana. Não respondeu nada e pediu que voltasse depois de uma semana. E a mãe não entendeu nada, porque aquele monge tão sábio não falou uma coisa tão óbvia ali para o momento. E aí, uma semana depois, a mãe voltou com o filho para ter finalmente a resposta de como o filho parar de comer açúcar, porque estava prejudicando a saúde dele. E aí o monge disse assim, volte daqui a um mês. Ela, meu Deus, será que esse monge não é aquilo que eu imaginava? Será que as pessoas estão mentindo a respeito da sabedoria deste monge? E aí um mês depois que aquela mulher chegou com o filho, e aí o monge disse assim, agora pode entrar. E ela, monge, por favor, me diga porque só depois de um mês e uma semana o senhor agora vai conseguir me dar a resposta. Ele disse assim, porque primeiro eu tive que parar de comer açúcar, para depois falar como seu filho parar de comer açúcar. Então, se a gente incorporasse, internalizasse essa historiazinha que eu acabei de falar, seria bem mais agradável e a gente silenciaria bem mais e respeitaria bem mais o outro, em nome da verdade. Porque como é que eu aponto a verdade para o outro, sendo que nem eu sei se eu estou vivendo na verdade? E o que é verdade? De qual referencial você parte? Porque sempre a gente imputa a verdade com o nosso referencial. Mas quando a gente está na aplicabilidade da devoção, a devoção vai lá na fonte criadora. Então a minha verdade está em referência com a fonte criadora e não mais comigo. Com os meus egos, com os meus achismos, com os meus milindres, com as minhas crises existenciais eternas. E aí fica muito chato conviver efetivamente com pessoas que comem açúcar e dizem para que o outro não coma açúcar. Fica bem complicado, né? Então a gente tem que viver efetivamente em uma verdade. Porque só vivendo em uma verdade é que a gente consegue avançar mais um passo para dentro da gente mesmo. A verdade vem de você saber dominar os seus medos, inclusive da solidão, né? Muitas mulheres, principalmente, elas querem ter filhos para que quando eles crescerem, eles cuidem delas. Só que os filhos não são enfermeiros, eles não são técnicos de enfermagem, não são cuidadores, não são profissionais de companhia. Eles vão ficar ao lado daquela mãe se eles quiserem, se assim for, para que, né? E aí, às vezes, a gente vai ficando num casamento só para que a gente não fique sozinho, porque eu já tenho 50 anos e eu já estou muito velho para o mercado, né? E a gente vai sempre criando justificativas
para não viver na verdade, sempre para tirar a gente da verdade, para sempre. Então, isso daí é um auto-boicote. A gente já sabe que não é aquela situação, mas a gente vai criando justificativas para sempre reafirmar que a gente está na verdade. A verdade está comigo. A verdade está comigo. Custe o que custar, mas ainda está comigo. Sendo que já foi há muito tempo. Aprenda a desapegar de muitas pessoas. Com isso, diminuirá as decepções. Desapegue. Então, quando a gente começa a viver na verdade, eu passo a enxergar a todos os seres humanos, companheiros de jornada, definitivamente iguais. É muito belo quando uma mãe, a relação de mãe e filho, eu digo mãe e filho porque eu acho que é uma relação muito forte, né? Um vínculo, um laço muito forte. A mãe com o filho, os dois amadurecem em uma situação tal que os dois passam, sim, eles continuam a ser mãe e filho, mas eles passam a ser companheiros de jornada. Eu acredito que é uma retirada de um fardo, de um peso muito grande, tanto para o filho quanto para a mãe, quando ambos se transformam em companheiros de jornada. O filho entende que a mãe emprestou aquele veículo, aquele útero ou aquele coração, caso ele seja feito oriundo de uma adoção. A mãe emprestou o coração ou o útero para que aquele ser chegasse naquela realidade dela. Ela possibilitasse o que ela tinha para dar para ele, assim como ele possibilitasse que ela recebesse aquilo que ele tinha também para dar e que juntos, em um momento, passassem definitivamente a viver sem cobranças, desapegados. Desapego não é renúncia. É muito bom frisar. Desapegar é diferente de renunciar. Eu não preciso renunciar à pessoa que mais amo. Eu apenas desapego, deixando-a livre diante das escolhas e respeitando quer seja a escolha que ela venha a tomar. Isso daí é desapego. Porque eu continuo amando o outro, mesmo que o outro não faça aquilo que eu quero. Porque isso daí, efetivamente, são justificativas do nosso ego, né? Quanto mais se apega às pessoas, mais decepcionado fica. Porque, na realidade, no fundo, você espera que a pessoa siga o seu caminho, né? Quem já não tentou levar uma pessoa próxima, um parente, um amigo, sei lá quem for, para um caminho que você encontrou como prazeroso, como real, como verdadeiro, inclusive às vezes forçando. Olha, se você for lá no Água Jaruanda, eu prometo que depois a gente passa no McDonald's e a gente faz aquilo que você quer, né? Então, às vezes existem essas barganhas, ou senão depois que você for no Água Jaruanda, eu deixo você jogar 1 hora do videogame. E aí vai, né, com essas barganhas, que aí não vale nada. Porque quem é que está brincando de desapego de quem? Né? Será que eu estou respeitando efetivamente o outro? Será que eu estou no meu quadrado feliz, satisfeito, pleno e sabendo conviver com o quadrado do outro? Realmente é algo a se pensar, né? Quando você respeita o outro, você reverencia a forma de ser do outro, do jeito que o outro é, mesmo que o outro não trilhe mais ao seu lado. Respeito, desapego dentro da verdade. Isso é respeito, que é o desapego dentro da verdade, né? E aí vem o amor incondicional. Lembram do respeito? Esse valerá como base do amor incondicional. Só se pode amar incondicionalmente, ou seja, sem condições, aquela criatura que aprendeu a respeitar. E ao respeitar, automaticamente deixa de julgar. Porque se você julga, você está em um lugar privilegiado da sua mente. Essa parte daqui dos Orianos é fantástica. Porque, veja só, se você julga, você está em um lugar privilegiado da sua mente, porque o referencial ainda está comigo. Eu não joguei o referencial para a fonte de manifestação de criatividade, gente, para Deus, Alá, seja qual o nome que a civilização queira dar. Eu ainda não coloquei o referencial lá neles, que eu nem tenho acesso ainda definitivo aí do que é, porque tudo é muito fluido, tudo é muito oscilante. O budismo fala isso, né? Tudo é muito impermanente.
Porque horas eu sei de uma coisa e depois eu sou apresentado a outra e reconstruo aquele conceito, reformulo e daqui a pouco eu sou apresentado a outro, reformulo a minha forma de pensar, de agir e está tudo certo. Porque na realidade eu estou buscando o autoconhecimento, eu estou buscando me conhecer melhor em busca do equilíbrio, né? Então, isso daqui, quando a gente alcançar, vai ser uma coisa muito prazerosa, né? Essa diminuição do julgo ao outro, porque a gente se coloca no lugar muito mais privilegiado do que o outro. Sendo que se nós estamos aqui na faixa do planeta Terra, é porque nós estamos no mesmo patamar. Tá tudo dentro do mesmo barco. Não existe ninguém atualmente que esteja encarnado, mesmo os mestres, em devido trabalho, em devidas missões, Emmanuel e em tantos outros, existem contatos que afirmam que Maria Madalena atualmente está encarnada no planeta Terra novamente. Os mestres estão retornando para o planeta Terra, para o colapso e para o salto quântico do planeta. Mas mesmo eles estando aqui, eles estão com a consciência crística, ok, mas eles estão presos à carne, à densidade terrena. Então mesmo eles passam por balanços terríveis até que essa consciência crística seja definitivamente acoplada e esse ser lhe siga, né? A integração com a natureza é sentida cada vez maior, fazendo com que você seja a própria natureza em manifestação. Não há separatividade. Co-criador da própria realidade. Alimente a chama diva com a devoção, com a intuição, com a verdade, com o amor incondicional, com o respeito a toda a natureza que integra o seu ser. Respeite-se. Não adianta a gente falar, como alguns mentores já pronunciaram aqui no Águas de Aruanda, não adianta a gente falar em educação ambiental, responsabilidade socioambiental, se a gente não está pouco se importando com a coleta seletiva, a gente não pratica isso, não pratica um monte de coisa. Então, assim, a gente tem que buscar um equilíbrio, o respeito, sim, ao meio ambiente, mas não levantar tanta bandeira, porque, assim, para você dizer para o outro deixar de comer açúcar, você precisa também parar de comer açúcar, né? Então, para a gente levantar grandes bandeiras, a gente tem que estar muito ali focado no que a gente está levantando e fazendo. Porque, caso contrário, a gente tem que baixar um pouco a nossa bola, fazer o que a gente consegue fazer para o agora e aí prosseguir nessa grande escadaria, para que a gente não caia em contradições. Eu digo uma coisa, faço outra, né? Por fim, todos implantados agora. Então, agradeço, né, a todos que estão acompanhando, né, pela internet a gente. E é um momento muito feliz, né, da minha parte, porque eu acredito definitivamente nessa chama que veio a ser implantada aqui no planeta Terra, América do Sul, Brasil, Sergipe, Aracaju. Então, de alguma forma, esse eixo latitude e longitude está coerente com algo. Assim como em outros lugares, grupos estão recebendo outras coisas. E prossigamos na forma africana de se falar, no Ubuntu. Se é bom para mim, tem que ser bom para você. Se não for bom para mim, não é bom para você, né? Então vamos todos seguir nessa jornada da ressignificação da nossa vida, que é muito melhor e muito mais fácil de viver. Gratidão.